E eu quero começar essa palavra lendo o Salmo 39, gostaria que você me acompanhasse nessa leitura que está aí, né? O salmista traz uma mensagem resignadora para nós. Diz assim: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deixa aos meus dias o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um motivo de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. A mensagem de hoje fala sobre vales e montes. E quando nós pensamos no vale, como que eu atravesso um vale? E por que o vale? Sempre que você atravessa um vale, escute isso, é porque você está indo em direção ao monte. Você não atravessa um vale para ficar no vale. Você atravessa um vale indo em direção ao monte. Essa palavra é uma palavra profética para o seu coração. Você vai entender isso daí. E quando nós falamos em vale, nós trazemos à memória o salmista Davi, no Salmo 23, no versículo 4, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E Davi retrata muito bem o contexto do vale. O vale da sombra da morte, no Salmo 23, é algo figurativo, é uma figura, tá? Por que então, pastor, ele falou do vale que é a sombra da morte? Deixa eu te falar uma coisa. Por que ele citou isso daí? Entre Jericó e Jerusalém, havia mais ou menos 21 a 25 quilômetros de caminhada. Entre Jericó e a Jerusalém, até chegar a Jerusalém, passava-se por um vale. Davi, quando está falando aquele salmo, ele está se referindo a esse vale, a essa travessia de Jericó até chegar a Jerusalém. Ele está falando sobre isso. E aí tinha um vale, e ele fala sobre esse vale. O vale é algo sombrio, né? E quando ele fala que o vale da sombra da morte, é porque na verdade, querido, o vale ele era provocado por várias árvores que se erguiam de ambos os lados. E quando a pessoa passava pelo vale, aquelas árvores, elas faziam sombra sobre as pessoas. Por isso que ele fala: quando eu passar pelo vale da sombra, porque as árvores faziam exatamente essa sombra para as pessoas que estavam passando pelo vale. E aí ele falava do vale da sombra da morte, que é a figura que eu estou dizendo. Por quê, pastor? Porque quando as pessoas passavam por aquele vale, as pessoas elas poderiam ser assaltadas. Era um vale que as pessoas tinham medo de passar por ali. Era um vale que as pessoas ficavam tensas. Era um vale que gerava turbulência, tempestade na vida das pessoas. Então as pessoas normalmente, quando passavam por aquele vale, elas tinham medo, né, de serem assaltadas, de serem apedrejadas, de acontecer alguma coisa com elas. Elas tinham medo. Por isso que ele fala: quando eu passo pelo vale, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte.
Por quê? Porque na verdade aquele vale, ela poderia trazer algum prejuízo para você, até mesmo a morte, né? E nós estamos na verdade passando pelo quê? Nós estamos passando por um vale, desde março, né? Desde março o Brasil está passando por um vale da sombra, né? Mas tem sombra, pastor? Um vale que gera medo, um vale que quando você assistia uma determinada emissora, né, poderosa que tem, né, no Brasil aí, e que você assistia aquele jornal, eu não assisti, eu só ouço falar e vejo notícias, porque eu não assisto essa emissora, mas quando as pessoas falam exatamente, ela causava um terror nas pessoas, não é verdade? As pessoas ficavam aterrorizadas com as notícias, então a morte, porque tal, e aquela coisa toda, que morreram tanto hoje, que morreram tanto não sei o quê, e que isso causa assim, e a OMS vinha com as notícias e tal, e você não sabia qual era a notícia que era realmente verdadeira, aquela que era falsa, enfim, uma turbulência no Brasil. Eu estou falando do Brasil, não vou me referir ao mundo como as outras nações. Então isso era uma turbulência, nós estamos passando por um vale desde março. Todas as famílias, e em toda batalha, no vale, nós estamos numa batalha, numa guerra. Em toda guerra tem baixa, em toda guerra tem dor, em toda guerra tem tristeza, em toda guerra tem marcas que ficam. E eu sei que quando nós sairmos desse vale e entrarmos no cume do monte, quando nós entrarmos no monte, nós vamos olhar para trás e vamos ver as marcas que ficaram. Eu tenho certeza disso, sabe, querido? E quando nós olhamos para isso, sabe, esse medo, essa coisa toda, e o salmista falando sobre esse vale, aí eu pensei assim, vales e montes, nós estamos num vale, mas nós estamos indo em direção ao monte, e eu creio que esse segundo semestre nós vamos chegar no monte, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos sair desse vale, o Brasil vai sair desse vale, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho para você, o que está ruim pode melhorar, mas melhora conforme a sua atitude. Melhora conforme a sua atitude. Agora eu vou dizer uma outra coisa. Tudo que está ruim pode piorar. Por quê, pastor? Porque depende da nossa atitude. Você entendeu? Quantos entenderam? As coisas podem melhorar dependendo de quem? Da nossa atitude. Ou pode piorar dependendo de quem? Da nossa atitude. Eu vejo hoje no Brasil um monte de gente irresponsável. Por causa da atitude delas, as coisas ainda não melhoraram. Poderiam ter melhorado. Não é verdade? Muitos cristãos, por exemplo, vamos aplicar isso na vida espiritual. Muitos cristãos estão vivendo uma vida, vivendo uma vida terrível, por causa de atitudes. Eles não tomam as atitudes que devem tomar para melhorar. As atitudes que eles tomam é para piorar. Então, Deus não tem esse propósito para nós. Deus tem um propósito de que as nossas atitudes nos levem a melhorar e não a piorar. Sabe, querido, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Deus faz acepção de atitudes. A Bíblia diz no Salmo 34:15, os olhos do Senhor voltam-se para o justo e seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Pediu socorro. Então, pastor, como que nós vamos continuar atravessando esse vale para chegar ao monte, pastor? Para não piorar a nossa vida, para resolver, para solucionar. Deixa eu te dizer, eu vou dizer algumas coisas que nós precisamos fazer. Você que está aí do outro lado, preste bem atenção. Se você puder anotar, anote. Primeira coisa que o salmista, no Salmo 39, nos orienta, quando nós estamos atravessando pelo vale, ele diz assim: vigie para não cair em murmuração. Vigiar para não... Ele diz assim: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Vigie sua boca, vigie suas conversas. Vigie o que você está falando. Irmãos, os cristãos vacilam muito quando estão passando por alguma crise, por alguma tempestade, por algum vale. Eles murmuram, eles lamentam, sabe? Eles ficam reclamando de tudo. Meu Deus do céu.
Aonde que as pessoas vão procurar uma palavra de esperança, de renovo, de fé, sabe? De motivação de Deus? Onde que elas vão procurar? Ah, pastor, elas vão procurar nas pessoas que dizem assim: não, eu sou de Cristo. Mas quando elas nos procuram, elas recebem de nós palavras de murmuração, de lamentação, sabe? Palavras negativas, palavras que não vêm de Deus. Infelizmente tem muita gente que murmura demais, murmura muito, julga, reclama. Deixa eu te falar uma coisa, querido: ninguém vence problemas reclamando deles. Você não vai vencer os problemas que atingem a sua vida reclamando ou murmurando deles, ou transferindo a responsabilidade que é sua para os outros. Você não vai resolver esses problemas. Uma figura aqui, pense na dona de casa. Vamos aprender com o ratinho. Não o ratinho programa, não. Ratinho, bichinho, né? Eu creio que ninguém aqui tem medo de rato, né? Eu me lembro que aqui na igreja, quando nós começamos aqui, irmãos, aqui tinha tanto rato, meu Deus do céu. Só o sangue de Jesus. A gente chegava para a Alvorada, a gente via saindo rato para lá, rato para cá e tal, aqueles gatinhos pequenininhos. Então, uma coisa terrível. Aí nós conseguimos um mascotezinho que é o Geraldo, o gatinho. Aí, irmão, não tem mais rato na igreja. Isso já faz tempo, né? Mas ele está aí. O que eu quero? O que o senhor está falando com isso? Você imagina uma dona de casa varrendo a casa e encontrando um ratinho. Você acha que o ratinho vai olhar para ela e vai começar a murmurar? Nossa, que vassoura grande, que cabo, esse cabo deve ser muito pesado. O que ela vai fazer comigo? Por que ela está aqui? Você acha que ele vai? Não, ele vai fugir, irmão. Ele vai, ó, né? A lição é uma coisa tão simples, mas que a gente aprende. Ou seja, o rato tem que tomar uma atitude. Se ele não tomar uma atitude, vai piorar a situação dele. Então ele toma uma atitude para melhorar. Sabe o que eu vou fazer? Ó, vou sair daqui. Então a atitude, querido, está escrito no livro de Provérbios. Olha só que coisa, o que a Bíblia ensina quando nós reclamamos, murmuramos? Sabe o que a Bíblia diz? Que ela drena nossas forças. Se você reclama no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? O que é isso, pastor? Reclamação drena nossas forças emocionais, físicas. Então o salmista nos ensina que na travessia do vale eu tenho que parar de murmurar. E sabe qual é a definição de murmuração, querido? É falar para quem não resolve. Você está murmurando com quem não vai resolver o problema. Você entendeu isso? Você anotou isso? Então deixa eu te falar com muito carinho aqui. Se você não vigiar a sua boca na hora da luta, da crise, você vai lamentar depois. Então se você não tem alguma coisa boa para falar, fique em silêncio. A Bíblia só fala isso. A Bíblia diz isso em Tiago: seja tardio no falar e pronto a ouvir. A Bíblia fala sobre isso. Sabe, querido? Então a primeira coisa é não murmurar. Pare de murmurar. Segunda coisa, cuide para não interiorizar a sua indignação. O salmista diz assim: enquanto me calei, resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. A depressão, querido, vem de sentimentos não colocados para fora, na hora certa com a pessoa certa. Incrível que aumentou. Eles não conseguiram nem fazer uma estatística ainda correta, certa. O que aumentou de pessoas, o número de pessoas com depressão no Brasil, quando essa pandemia atingiu o Brasil, que as pessoas estão isoladas, as pessoas estão distanciadas, aumentou, as pessoas estão indignadas, mas não colocam na hora certa, para a pessoa certa. E quando você não faz isso, querido, você vai ter problemas na sua vida, você vai ter dificuldade. Então deixa eu te dizer uma coisa, pastor, eu estou indignado, eu estou com meu coração assim e tal. Amém, querido. O que você está fazendo? Tem gente que fala na hora errada para a pessoa errada, fala na hora certa para a pessoa certa. E aí você vai poder então, querido, se aliviar, vai ser algo bom para a sua vida. Terceira coisa que o salmista nos ensina aqui: conte para Deus suas dores e temores. Os versos 3 e 4 do Salmo 39, o salmista nos diz: meu coração ardia no peito, e enquanto eu meditava, ou seja, a meditação aqui que ele estava conversando com Deus,
Ele estava lendo a palavra, ele estava falando com Deus, e Deus estava falando com ele. E ele diz que o coração dele ardia, o fogo aumentava enquanto falava com Deus. Então comecei a dizer: Senhor, me mostra o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Ele abriu o coração dele para Deus, querido. Davi já não estava suportando mais os problemas, as dificuldades que ele estava passando, seja de qual área for da tua vida. E aí ele então começa a falar com Deus, ele começa a conversar com Deus. As pessoas hoje, elas fogem muito de conversar com Deus, de falar com Deus, de ter tempo com Deus. Elas conhecem a Bíblia, elas falam sobre Deus, elas dizem que creem em Deus, elas acreditam em Deus. Muitas vezes ela vem num culto, mas elas têm dificuldade de entrar no quarto dela, de conversar com Deus e abrir o coração dela para Deus. E a Bíblia diz aqui, à medida que Davi ia meditando, ele também ia se rendendo ao Senhor. Ele ia se colocando o seu coração para Deus. E quando o coração se abre para Deus, irmão, se prepara, que Deus tem coisa nova para fazer na tua vida. Sabe qual é o resultado quando a pessoa abre o coração dela para Deus? É que a pessoa entende que ela depende de Deus. O mundo de hoje, as pessoas centralizam tudo no homem, não em Deus. O homem é o Senhor de tudo, não, é Deus. Você sabe qual é o nosso maior problema? Nosso maior problema não são os políticos. Nosso maior problema não é o governo. Nosso maior problema não é a pandemia que se instalou. O nosso maior problema, na maioria das vezes, somos nós mesmos, que tomamos atitudes não para melhorar, mas para piorar. Seja no casamento, na vida profissional, na vida conjugal, na vida familiar, na vida espiritual. E muitas vezes nós ministramos muito isso, mas nós não podemos estar e fazer com a pessoa aquilo que ela tem que fazer, então não dá. Por mais que eu queira que você melhore, você só vai melhorar se você tomar as atitudes certas. E essas atitudes vêm da onde, pastor? Como eu sei que eu vou tomar as atitudes certas? Abre teu coração para Deus, fala com Deus. Deus vai te revelar na medida que você for buscando ao Senhor, aleluia. Você está entendendo isso, querido? A quarta coisa que o salmista nos fala, para nós atravessarmos esse vale, e esse vale está aí, querido. Eu não tenho que falar para as pessoas ou fantasiar ou dizer assim, não, o vale está aí, a realidade está aí, é um vale mesmo, é uma coisa terrível, é uma guerra, é uma luta todo dia. São milhares de pessoas morrendo todos os dias no estado do Espírito Santo, são pessoas morrendo todo dia, no Brasil milhares de pessoas morrendo todos os dias. De repente um amigo seu, um parente seu, alguém da sua família, pessoas que estão morrendo agora por causa dessa guerra, por causa dessa luta. Sabe, querido? Então veja só, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender, quando o salmista diz, ele fala assim, olha, desce aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da vida é nada diante de ti. De fato o homem não passa de um sopro, sim, cada um vai e volta como a sombra, e não se agita amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. O próprio apóstolo Tiago, ele diz no seu livro um conceito de vida. Ele diz assim, a vida é como um vapor que aparece e logo se desvanece. Sabe aquela chaleira que você está fazendo café lá e que sai aquele vapor e quando termina você tira ali do fogo e aquilo acaba? É exatamente assim, a vida é breve, a vida é muito breve, querido. Rick Warren, ele já falou num dos seus livros, ele diz assim, sua vida na terra é uma atribuição temporária. A nossa vida aqui é temporária. Então nós precisamos entender isso. Quando nós não entendemos isso, nós não valorizamos a vida que Deus nos dá, o que Deus coloca nas nossas mãos, as coisas que Deus proporciona para nós. Por quê? Porque muita gente acha que a vida que eu tenho que valorizar mesmo, que pastor, a vida que eu só tenho essa vida. Não, querido, você que está em Cristo, a verdadeira vida é a vida eterna com Deus, amém? Aqui é temporário. Você entendeu isso? Aqui é temporário, vai passar, em nome de Jesus, aleluia. Outra coisa que o salmista nos ensina, coloque sua esperança em Deus. Ele diz assim, mas agora Senhor, que hei de esperar?
Tem muita gente perguntando isso para Deus. Senhor, que hei de esperar agora? Já perdi isso, perdi aquilo, já fechou meu comércio, olha, já perdi tudo, não tenho mais nada. O que que eu espero esse ano? O que que eu vou esperar? Aí o salmista diz assim: minha esperança está em ti. Minha esperança está em ti. Irmãos, nós vivemos, convivemos e trabalhamos com pessoas todos os dias. Delas nós recebemos e para elas também nós damos. Mas você não pode depositar a sua esperança nas pessoas. A sua esperança tem que ser depositada em Deus. É Deus que traz a solução, é Deus que dá a resposta, é Deus que tem a decisão para você, é Deus que tem a cura, é Deus que tem a libertação, é Deus que tem a restauração, é Deus que tem a resposta que você precisa. É nele que você tem que pôr a sua esperança. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos: quem deposita em pessoas o que deve ser depositado em Deus, certamente vai sofrer decepção. Você sabe que tem gente que sai da igreja porque a esperança dele é depositada em pessoas, e quando aquela pessoa decepciona ele sai da presença de Deus, ele sai da igreja do Senhor. Ou não porque fulano, porque a sua fé, a sua esperança estava nas pessoas. As coisas que nós devemos depositar em Deus e depositando nas pessoas acabam nos decepcionando, nos frustrando. Sabe, querido, a sua esperança não tem que ser depositada em mim. Não. A sua fé não tem que ser depositada em mim. É em Deus. A nossa esperança está nele, por ele e por meio dele. O salmista Davi diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o meu socorro? Aí a resposta: o meu socorro vem do pastor Marco Aurélio. Está frito, irmão. O meu socorro vem do presidente da república. O meu socorro vem de... Não, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o salmista, esse salmo aqui é lindo demais, Salmo 121, de 1 a 5. Ele diz assim: Deus não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. O protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. Esse Deus que está passando com a gente no vale, é Ele que está passando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É a palavra dele, é a mão poderosa de Deus sobre nós nesse vale. E aqui eu não estou excluindo nenhum sofrimento, nenhuma dor que possamos passar durante esse vale, enquanto percorremos esse vale. Gente, quando nós estamos passando pelo vale, não é para ficar no vale. Diga assim: eu não vou ficar no vale, eu vou passar por ele, eu vou chegar no monte. Fale você que está em casa também, declare isso. Deus não, sabe, querido, Deus está conosco no vale. Ele não nos livra de passar pelo vale, mas Ele diz assim: mas eu vou estar com você no vale. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja, essa certeza renova a nossa esperança. O salmista, no Salmo 62:5, ele diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Alma é sentimento, alma é emoção, alma é intelecto. Descansa no Senhor. Pastor, mas como que eu vou descansar nele diante dessa guerra, dessa batalha? Querido, entrega na mão dele. Tem coisa que você não está suportando, entrega para ele. Aleluia. Tome a atitude certa. Tem um missionário brasileiro em Portugal, chamado Elcio Lessa. Ele diz assim: clame diante de Deus, para você não se agonizar diante dos homens. Tem gente colocando a esperança dele no homem, está agonizando. Que o homem falha, o homem não é perfeito, mas Deus é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Só poderemos ter alegria renovada, ser um juízo de Deus na nossa vida, vivendo sob a bênção de Deus e não sobre o juízo de Deus. Sabe por que nós precisamos da alegria renovada? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é vida.
Meu querido, deixa eu dizer uma coisa: as crises em nossas vidas não podem definir a identidade nossa. Não, somos filhos de Deus, somos servos de Deus. As circunstâncias passam, mas a nossa filiação, a nossa paternidade e a nossa missão, elas não passam, elas vão permanecer para a glória do nome do Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma notícia boa: a nossa dor é temporal, mas a nossa filiação e a nossa missão, elas são eternas. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus, querido, para a glória de Deus. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por essa palavra. Sabe, mas pastor, nós continuamos no vale, continuamos, mas Ele está com a gente. E aí o que Ele fala para nós? Ele nos orienta, Ele nos diz. Sabe quais as atitudes que você tem que fazer para melhorar? Aí Ele fala: não murmure. Legal, não vou murmurar, não vou lamentar. Não guarde dentro do teu coração as suas indignações. Joia, conte para Ele, abra o teu coração para Deus. Fale para Ele o que você está sentindo. Sabe, compreenda que você sem Ele não é nada. Você depende dEle, é por Ele, para Ele que existem todas as coisas. Em nome de Jesus. Você está entendendo isso, querido? Clame a Ele para que Ele possa renovar essa alegria no seu coração. Coloque sua esperança em Deus. Vamos tomar atitudes que possam melhorar e não piorar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso que nós temos que tomar essa atitude. Por isso nós retornamos ao nosso culto presencial, tomando todas as atitudes, para melhorar, com todas as precauções, com todos os protocolos que nos são exigidos pelo Ministério da Saúde. Nós temos que tomar cuidado, sim, mas nós não podemos parar e dizer assim: pastor, o senhor já... Não parei não, meu irmão, eu estou caminhando. Eu não paro no vale não, estou caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. A minha esperança está em Deus, não está no homem, não está na ciência. Vamos ver a ciência. Enquanto isso, pastor, estou caminhando, querido. Caminha comigo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Registra, está no Salmo 56, verso 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Palavra do Pai para você: seja forte. Deus está contigo. O Pai está com você. Feche os seus olhos, querido, levante uma de suas mãos. Vamos orar e vamos falar com Deus. Você veio aqui, essa semana nós continuamos. Durante a semana nada é presencial, ainda online, o nosso Tadel, terça-feira. Eu quero que você acompanhe. Deus sempre tem uma palavra motivadora, restauradora no Tadel, preparadora, às 8 horas da noite. E eu estou ministrando um estudo no livro de Apocalipse. Gente, estou apaixonado mais ainda pelo Apocalipse. Eu já ministrei várias vezes no meu ministério, mas a gente vai se apaixonando cada vez que a gente se aprofunda mais ainda. Quero que você entregue a sua vida, que você dependa do Senhor, que você coloque a sua esperança em Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero louvar o Teu nome pela vida dos Teus filhos, Tuas filhas, pessoas que estão aqui tão queridas, pessoas que estão lá em casa agora, participando desse culto, ouvindo essa mensagem. Que essa palavra possa ter encontrado lugar no coração de cada um deles. Que essa palavra possa gerar neles, ó Pai querido, uma postura de atitudes que possam melhorar. Que de alguma forma, meu Deus, eles possam ver a Tua mão poderosa sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu entro nessas casas, nessas famílias, nessas vidas, clamando por elas, intercedendo por elas, e declarando a Tua bênção, a Tua vitória sobre a vida de cada um deles, para que eles enxerguem que no vale nós passamos e estamos indo em direção aos montes do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós oramos, ó Pai, aleluia, amém, queridos.